Olá, pessoal. Quem tá aí? Quem tá aí? Se não é a turma de gente fina, elegante e sincera do sétimo período da Univap. Tudo bem com vocês? Como é que foram aí? O pessoalzinho folgou um pouquinho na semana passada? Não folgou? Como é que é? No fim, eu falei que voltava também na semana passada, não voltei, né? Atropelou um monte de coisa aqui, mas era uma semana aí meio dúbia com relação às atividades. Eu também não quis lotar vocês de coisa, né? Fomos de leve, evoluindo aí no estudo do doméstico. E agora o que nos cabe é caminhar para o fim do estudo do doméstico. Nosso mini curso de direito de trabalho, né, com tantos temas envolvidos, alguns ainda por ver. Sem mais delongas, vamos compartilhar a tela aqui da nossa aula número 5. Como vocês se lembram, nós estávamos vendo extinção do contrato de trabalho doméstico e já vimos as hipóteses de justa causa, as faltas que o empregado pratica, submissão a maus tratos, improbidade, incontinência de conduta e tudo mais, até a última modalidade lá da prática constante de jogos de azar. Voltamos onde? No parágrafo único do mesmo artigo 27, que diz que o contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador, quando. E aí ele elenca, no parágrafo único, hipóteses de faltas graves que quem pratica é o empregador e não o empregado. E quando o empregador pratica uma falta grave, também suficiente para quebrar a relação de fidúcia necessária para a manutenção da relação de emprego, o que o empregado faz? Dá uma advertência no empregador, dá uma suspensão no empregador, fala para ele ficar fora de casa por algum tempo. O poder disciplinar não é do empregado, o poder disciplinar é do empregador. A única medida que resta ao trabalhador quando o empregador pratica falta grave é pedir a rescisão indireta do contrato. Rescisão indireta, então, é a justa causa do empregador. Vamos ver quais são as condutas. Aqui, mais uma vez, situações em que não se descreve exatamente a conduta, mas se dá ali uma caracterização, né? Uma previsão de hipótese. Por exemplo, quando o empregador exigir serviços superiores às forças do empregado doméstico, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou mesmo alheios ao contrato. Superiores às forças, né? Alguma movimentação, qualquer coisa que já esteja a ponto de machucar ou tornar inviável mesmo o serviço, porque o empregado não tem condições físicas de suportar aquela atividade. Defesa por lei, algo ilegal. Contrário aos bons costumes, aquilo que de alguma maneira possa ser ofensivo ao homem médio. E alheio ao contrato, aí já é interessante, veja, começa a fazer exigências de situações não próprias da atividade do doméstico ou não inicialmente combinadas quando da contratação. Ah, você não fazia tal coisa, mas vai começar a fazer. E começa a aumentar as atribuições do trabalhador sem a correspondente proporcionalidade de aumento na remuneração. Isso também pode fazer com que o empregado peça a rescisão do contrato por culpa do empregador. Qual que é a diferença, né, de pedir rescisão por culpa do empregador ou pedir demissão, por exemplo? O pedir demissão, você não tem multa de 40% de garantia, você que tem que cumprir aviso prévio. Na rescisão indireta, o empregador paga a multa de 40%, indeniza o aviso prévio, mesmo, em tese, a iniciativa tendo sido do empregado, mas a iniciativa foi do empregado por culpa do empregador. Essa é a diferença. Segunda hipótese, para rescisão indireta, quando o empregado for tratado pelo empregador ou por sua família com rigor excessivo ou de forma degradante. Nós vimos lá na justa causa aquela hipótese em que o empregado agride, maltrata idoso, criança e tudo mais. Mas também sabemos de relatos de pessoas que trabalham em casa de família, como se diz, e que recebem um tratamento, se não análogo ao de escravo, até pior, às vezes sofrendo maus tratos, violência, sendo realmente tratada como um bicho, como um animal, né? Alguma coisa não como um ser humano. Então, veja ali, tratamento
com rigor excessivo ou de forma degradante, pode justificar, né? A gente sabe, né, de pessoal que reserva comida diferente, espaço diferente para permanecer e fazer refeição. Não estou dizendo também todo mundo precisa sentar-se à mesa, né? Enfim, pode ter até um momento distinto, mas com o mínimo de dignidade, né? Então, se o empregador ou a família exagerarem aí no rigor ou passarem a tratar o empregado de forma degradante, esse é o problema do doméstico. Você está na casa da pessoa, então a pessoa acha que é o dono do pedaço e pode fazer o que quer. Não é bem assim, né? Tem que lembrar que tem um ser humano ali trabalhando e que tem direito e deve ser respeitado como qualquer outro. Também pode pedir a extinção do contrato, rescisão indireta, o empregado quando ele correr perigo manifesto de mal considerável. Ah, tem algum veneno lá, algum produto químico, alguma situação na casa lá que expõe o trabalhador a risco, ele não é obrigado a ficar ali. Quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Essa é a nossa modalidade genérica de rescisão indireta. Lá na justa causa, nós vimos o mau procedimento como algo genérico daquilo que o empregado faz, que não é bom, é mal, né? E que justificaria a dispensa por justa causa. Aqui eu tenho o genérico da rescisão indireta. Quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Que obrigação? Qualquer obrigação do contrato. Lembrando somente o seguinte, como é uma penalidade máxima, né, um pedido de rescisão, tem que ser uma obrigação que seja relativamente grave, grave a ponto de tornar insustentável, né, a manutenção da relação de emprego. Então, por exemplo, empregador que não paga salário, ou que agora, com a alteração da lei, não paga hora extra. Uma discussão já que se teve há muito tempo e se discutiu, o fato do empregador não recolher o fundo de garantia. Isso é uma falta suficientemente grave para já reconhecer a rescisão indireta? Havia quem sustentasse. Poxa, mas o fundo de garantia não fica disponível para ele ali no mês. Isso é para ele levantar lá na frente, quando ele perdeu o emprego, enfim, né? Mas, ora, se ele não está recolhendo o fundo, eu estou sem proteção. Se eu perder o emprego lá na frente, eu não vou ter nenhuma garantia. Então, eu sou obrigado a permanecer no emprego sabendo que eu estou sem garantia lá na frente. Ainda mais no doméstico, que já antecipa a multa de 40%, porque sabemos que lá na frente não vai ter condição, talvez, de arcar, né, com uma bolada de uma vez aí de 40% do saldo da conta vinculada. Então, já tem que recolher aqueles 3,2% todo mês para já ir fazendo a poupança da multa rescisória. Eu estou vendo que ele não está fazendo. Ele vai me mandar embora, eu não vou ter a multa, eu vou ficar sem ter, né, condições de sobreviver. Bom, também pedir rescisão indireta, você vai ficar, em tese, sem aquele trabalho, mas provavelmente você pode fazer isso tendo em vista ali um outro emprego, alguma coisa assim, né? Mas, de todo modo, qualquer obrigação suficientemente grave, como, por exemplo, um simples não recolhimento ordinário, né, do fundo de garantia, por alguns meses, evidentemente, já justifica a rescisão indireta. Outra hipótese, quando o empregador ou sua família praticar contra o empregado doméstico ou pessoa de sua família um ato lesivo à honra e à boa fama. Vejam que aqui não é só contra a pessoa do empregado, mas também alguém da sua família. O marido, a esposa, o filho, alguém do empregado, ato lesivo da honra e boa fama praticado pelo empregador ou alguém de sua família. E também quando esse empregador ou alguém da família ofende o doméstico ou a família do doméstico fisicamente. Aí estamos falando de agressão, né? Agressão física. Salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, porque a legítima defesa, sabemos todos, é uma excludente de ilicitude. E, finalmente, a última modalidade aqui que autoriza o pedido de rescisão indireta por parte do doméstico, quando o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres, de que trata o artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Olha só, foi transferida, né? Aqui para a disciplina do trabalho doméstico, a proteção da Lei Maria da Penha. Porque nós podemos ter na residência um cidadão violento que bate na mulher, na esposa, e bate na empregada doméstica também.
E aí ele responderia só pela agressão da esposa e não da empregada? Não, agora já tem previsão expressa, está estendido, né, para que as domésticas, qualquer forma de agressão, de violência, na forma aí da Lei Maria da Penha, e inclusive dando direito da empregada de pedir rescisão indireta, porque não dá para ficar ali, né? Não dá para continuar num ambiente tão hostil. Perfeito? Essas são, portanto, as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos falar que rescisão indireta, que é a justa causa do empregador, a falta grave praticada pelo empregador. Vamos falar agora de seguro-desemprego. Vocês se lembram que eu disse que antes do fundo de garantia ser obrigatório, o empregado doméstico só teria direito ao seguro-desemprego quando o empregador fazia a opção pelo recolhimento. Uma vez optando por recolher, quando não era obrigatório, ao mandar embora, esse trabalhador doméstico teria direito ao seguro-desemprego. Agora, como o fundo é obrigatório, o seguro também será assegurado a todos. É o que diz o artigo 26. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa faz jus ao benefício do seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo. Aqui não é exatamente correspondente aos valores recebidos, ele podia ganhar mais de um salário mínimo no emprego, o seguro vai ser de um salário mínimo, e o período máximo de 3 meses, de forma contínua ou alternada. O trabalhador não doméstico tem mais parcelas de seguro-desemprego, 5, não lembro se chega a 6, enfim, mas pelo menos 2 a mais tem, proporcionalmente também ao tempo trabalhado, e o doméstico fechou em 3 meses, no valor de um salário mínimo. Parágrafo 1º, o benefício de que trata o caput será concedido ao empregado nos termos do regulamento do CODEFAT, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é a mesma situação dos demais trabalhadores. E esse benefício do seguro-desemprego será cancelado sem prejuízo de até outras sanções cíveis e penais até, nas seguintes hipóteses. E aqui nós temos que ter em mente o seguinte: seguro-desemprego no Brasil é devido numa hipótese, quando o trabalhador está involuntariamente desempregado. Involuntariamente desempregado. Então, se eu peço demissão, eu não recebo seguro-desemprego porque eu pedi demissão, foi da minha vontade. Justa causa eu perco, porque faz parte da sanção também. Então, vejamos à luz dessa premissa de que seguro-desemprego é para desemprego involuntário, as hipóteses que fazem o seguro-desemprego ser cancelado. A recusa por parte do trabalhador de outro emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada na remuneração, qualificação registrada ou declarada e com a remuneração anterior. E que está sendo previsto aqui. Nós vimos que o governo andou fechando muito as portas do seguro-desemprego, tentando economizar mesmo, né? Diminuir despesa pública, né? Porque é dinheiro da União que vai aí para custear o seguro-desemprego. Então, ele criou uma rede que faz o seguinte: olha, chegou um doméstico lá e pede seguro-desemprego. Lá eles têm um cadastro de famílias que estão precisando de empregados domésticos. Aí mostra para a pessoa, tem aqui várias opções e tudo mais para você conseguir uma recolocação, ao invés de te pagar seguro-desemprego, tomando um emprego. Aí a pessoa, injustificadamente, não aceita as propostas de emprego dentro da faixa salarial e da função que exercia. O governo se permitiu, então, entender que, se eu te ofereço a vaga e você recusa, seu desemprego já não é mais involuntário. Você agora está voluntariamente desempregado, porque eu estou te oferecendo a oportunidade e você não está aceitando. Percebe? Então, como aí a hipótese de desemprego involuntário já não mais se caracterizaria, se verificaria, ficaria autorizado o cancelamento do seguro nessa hipótese. Também se cancela o seguro por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação, qualquer manipulação de dados. Ou mesmo, item 3, inciso 3, por comprovação de fraude visando a percepção indevida do benefício do seguro-desemprego. A empregada não quer mais trabalhar, em tese ela deveria pedir demissão, ela faz aquele acordo com o patrão, né? Me manda embora, eu te devolvo a multa,
aquele acordo de antigamente, fraudulento, não aí depois da reforma que permitiu até uma extinção do contrato por mútuo acordo, mas por mútuo acordo não tem direito a fundo de garantia, a seguro-desemprego, não. Porque se houve mútuo acordo, também houve vontade do trabalhador de não estar mais trabalhando. E essa vontade é suficiente para tornar o desemprego voluntário e não involuntário. E ainda, por óbvio, o seguro-desemprego vai cessar na hipótese de morte do segurado. Que coisa, né? Morrer bem na hora ali que estava recebendo seguro-desemprego, mas tudo bem, pode acontecer, né? Pois bem, isso é o que tínhamos a dizer sobre o seguro-desemprego. A lei parte para disposições gerais. Artigo 42. É de responsabilidade do empregador o arquivamento de documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, enquanto essas não prescreverem. Eu quero prova de que o fundo de garantia foi recolhido. O empregador tem que ter lá as guias de recolhimento. Eu quero discutir a jornada. O empregador tem uma obrigação lá em cima de ter o cartão de ponto. Se ele não apresenta o cartão de ponto, ele deixa de cumprir, né, uma obrigação. O ônus era dele, empregador, trazer os cartões de ponto. Isso faz com que a jornada anunciada na inicial seja presumivelmente verdadeira. Inverte ali o ônus da prova, né? E é o empregador que tem que passar a provar que o que o empregado está alegando não é verdade, porque eu já tenho presunção de veracidade do que ele disse, porque ele tinha que trazer o documento e não trouxe. Ele tem a obrigação legal de ter o documento e não apresentou. Certo? Então, é a responsabilidade do empregador, então, arquivar. O 43 trata da prescrição, direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, doméstica, inclusive. Prescreve em 5 anos até o limite de 2 após a extinção do contrato, idêntico aos trabalhadores não domésticos. Extinto o contrato, eu tenho até 2 anos para reclamar. Do momento em que eu reclamo e ajuizo a ação, eu retroajo 5 anos para discutir. Então, se eu fui mandado embora e esperei 1 ano, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos, fui no limite dos 2 anos. No último dia, ajuizei a ação. Ora, desde que eu fui dispensado até o momento que eu ajuizei a ação, já se passaram 2 anos praticamente. 1 ano, né? Por menos 1 minuto, não deu 2 anos. Esse período aqui eu não trabalhei, porque eu fui mandado embora aqui e entrei com a ação aqui. Eu tenho o direito de pedir quantos anos para trás? 5. Dos 5, 2 praticamente eu perdi. Aí eu vou cobrar da minha extinção 3 para trás. Se eu estou trabalhando, não fui mandado embora, entro com uma ação hoje, eu tenho direito de discutir os 5 anos anteriores, porque o contrato ainda está em vigor, não há que se falar na bienal, né, na prescrição bienal. Aqui a distinção, quando você for estudar a prescrição, você vai ver, a bienal de 2 anos é a prescrição total. Se eu não reclamo em 2 anos, eu não posso discutir mais nada. E a quinquenal de 5 anos é a prescrição parcial. Ela vem caminhando, né, um bloco de 5 anos. Quando eu faço 5 anos no meu emprego, o bloco da prescrição continua andando, eu começo a perder para trás dos 5 anos direitos que eu já não posso mais reclamar, né? Fala-se que a prescrição quinquenal é um trenzinho de 5 vagões. E ele vai andando, né? Se eu deixo, depois aqui acabou, vamos imaginar que aqui no limite da tela acabou o contrato, e eu deixo o trenzinho andando enquanto eu não ajuizo a ação, pode sobrar 3 anos só para reclamar, porque menos que isso não vai sobrar, porque se eu tiver menos de 3 vagõezinhos aqui, é sinal que já passou mais de 2 anos da extinção do contrato e aí prescreveu totalmente. Será que ficou clara essa questão da prescrição? Se vocês acharam que ficou confuso, aparece lá no nosso encontro das 19 horas, semana que vem, e pede para eu fazer uma explicação melhor, alguma coisa assim, mas acho que é a melhor maneira da gente visualizar mesmo a questão da prescrição, e é a mesma que vale, inclusive, para os não domésticos. Seguindo. Agora, olha que interessante,
A lei do doméstico alterou a lei 10.593 para tratar da fiscalização do trabalho doméstico. Isso sempre foi um grande problema, porque o trabalho doméstico se dá onde? Na residência do empregador, na residência. E é o domicílio dele. E o artigo 5º da Constituição prevê que a casa é asilo inviolável do morador. Ninguém nela, na casa, podendo ingressar, salvo com o consentimento do próprio morador, pode entrar. Aí, legal, ninguém invadiu. Até é crime, né? Se não entrar sem permissão, invasão de domicílio. Mas o consentimento do morador torna a entrada lícita, né? Então, ninguém pode entrar na casa, salvo consentimento do morador ou, em caso de flagrante delito, para prestar socorro, né? A casa pegando fogo, eu não vou entrar, não. Eu chego lá e ele fala que não deixou eu entrar, ainda vou responder por violação. Não, está inconsciente, lá tem que prestar socorro. Ou ainda, para cumprir ordem judicial, esta de dia, exclusivamente de dia. Não se cumpre ordem judicial na casa da pessoa à noite. E aqui o critério é astronômico, não é trabalhista, porque noite para o direito de trabalho é a partir das 22. No período em que estamos vivendo agora, outono, quase inverno já, 5h30, 6 horas, já está escuro, né? Diferente do verão, que se aproxima de 7 horas da noite para ficar noite. Hoje em dia, 5h30, 6 horas, já não dá mais para cumprir determinação judicial na residência das pessoas, porque já é noite, pelo critério astronômico mesmo, o sol já se pôs. Também por isso vocês veem as operações da Polícia Federal, que aparecem depois na televisão, com a chegada da polícia na casa das pessoas, ainda pegando ali dormindo, por volta de 5, 6 horas da manhã, no primeiro raio de sol, o pé na porta da pessoa para cumprir o mandato. Por quê? Porque eles esperaram ficar de dia para poder cumprir a determinação, porque ali é uma ordem judicial, não é exatamente uma situação de flagrante delito. Que em flagrante você entra para pegar o cara lá, né? Daí não precisa ser dia, noite, pode ser qualquer horário. Mas para o auditor fiscal sempre foi um problema, porque ele vai na casa da pessoa. Eu, quando era auditor fiscal, em Franca, principalmente, tinha muita fabriquinha de banca de pesponto, que faz a costura do sapato, no fundo do quintal das casas. E a gente batia a palma lá, o cidadão olhava, aquela cara de fiscal, assim, podia falar que não deixava entrar. Né? Eu não podia entrar à força, porque ali não tinha crime, não tinha flagrante, era uma questão trabalhista. Então, quando a gente batia, a gente procurava não se identificar totalmente. Olá, seu fulano, posso entrar? Se ele falasse lá do fundo do quintal, pode, pronto, aí eu estou dentro do local com permissão. Aí eu faço minha fiscalização. Mas sem esse pode, eu não teria meios de fiscalizar. Agora, como é que a lei resolveu isso? Ela prevê o seguinte, que a verificação pelo auditor fiscal do trabalho, do cumprimento das normas que regem o trabalho do doméstico, no âmbito do domicílio do empregador, dependerá de agendamento e entendimento prévios. O agendamento e o entendimento entre a fiscalização e o empregador. Olha só, é fiscalização com hora marcada, né? Aí fica meio esquisito, porque o que tiver de errado lá já dá uma maquiada, já corrige, né? Agora, se for, por exemplo, alguém que está trabalhando sem vínculo, pelo menos isso vai conseguir. A não ser que a pessoa seja muito cara de pau, e aí no dia que você vai lá, ela fala, ó, pode ficar em casa, não vem trabalhar hoje, que o fiscal vem aqui, eu vou falar que eu não tenho doméstico. Aí é complicado, né? Aí a pessoa está sendo desonesta também. Pois bem, então, para viabilizar a fiscalização e para que o auditor fiscal tenha direito de exigir a entrada, né, de entrar e conversar com o empregador, então você agenda, faz um agendamento, né, agendamento e entendimento prévios. A fiscalização deverá ter uma natureza prioritariamente orientadora. Você vai lá, visita a pessoa na casa dela, ela não chega com bloquinho de auto de infração para começar a ver tudo que está errado e, né, daqui a pouco você está autuando até pela decoração. Não, não, não. Isso aqui está muito brega na sua casa. Vou te multar, né? Já é demais, né? Aí o cidadão vai te botar da casa para fora. Então, a
A ideia é que seja uma fiscalização mais orientadora. Parágrafo 2º. Será observado o critério de dupla visita para a lavratura de auto de infração. Isso complementa o que foi dito no parágrafo 1º da natureza prioritariamente orientadora. O que é o critério da dupla visita? Você vai, conversa com o empregador, orienta a respeito do que está irregular, do que precisa ser adequado à legislação. Depois de um tempo, você volta e vê se ele regularizou aquilo que você havia orientado. Se na segunda visita ele continuar com a mesma irregularidade, pô, aí já é demais, ele nem ouviu o que você falou. Aí ele está resistindo às orientações da fiscalização. Aí ficaria permitida a lavratura do auto de infração. Salvo quando for constatada a infração por falta de anotação da carteira. Vamos parar por aqui para pensar. O que é falta de anotação da carteira? Você chegou lá e a pessoa estava trabalhando sem registro. Por que nesse caso você não vai avisar que tem que registrar e voltar? Porque, pessoal, aí ninguém registra ninguém. Se eu posso manter alguém na minha casa sem registro, aí, se e quando, imagina a hipótese de você ser o sorteado de ter um fiscal de trabalho na sua casa. Se e quando ele aparecer, ele ainda fala, ó, registra, eu não vou te multar, mas se eu voltar depois e você não tiver registrado aí, eu vou te multar. Aí ninguém registra. Eu espero a visita do fiscal, que acho que nunca vai aparecer na minha casa, e se ele aparecer, aí eu registro, sem nenhuma punição. Aí não dá. Aí o registro tem que ter a punição imediata. Não dá para deixar a pessoa tranquila sem registrar o trabalhador. A falta de registro tira toda, né, a teia lá de segurança, né, o tecido de segurança social do trabalhador. Se esse trabalhador se machuca, você bota ele para fora, que nem aqueles da máquina lá da Revolução Industrial. Não trabalhava aqui em casa, não. Prova que trabalhava. Só está a pessoa dentro da sua casa, né? Outras hipóteses em que o auto de infração pode ser lavrado de imediato sem observar a dupla visita. Além da falta de anotação na carteira, na ocorrência de reincidência, você já tem registro, não da sua visita, mas de fiscalizações anteriores em que a mesma irregularidade foi identificada, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Você combinou, tal, aí no meio da hora lá, o cidadão fica bravo, começa, não, eu deixei você entrar, mas ponha-se daqui para fora. Isso pode gerar, naquele momento, um auto de infração. Vocês não vão acreditar quem deve estar chegando aqui. A nova criatura da fauna daqui de casa. O gatinho. Agora tem gatinho também. Olha só. Ai, meu Deus. Olha que judiação. Vamos pegar o gatinho. E eu vou ter que dar um pause na gravação. Ai. Eu vou ter que dar um pause. Porque o pessoal aqui vai sair, eu vou ter que levar. Olha lá de cá. Olha lá, oi pra turma lá. Oi, vamos fazer carinho. Vou ter que dar um pause na gravação. Eu volto depois. Ai, ele tá me arranhando. Socorro, peraí. Tem que fazer assim. Vocês viram que bonitinho? O nome dele é Dicá. Quem responder por que ele chama Dicá vai ganhar a admiração do professor. Oi, Dicá. Já vou prestar atenção. Já volto, pessoal. Peraí, deixa eu dar um pause aqui.